Vamos começar mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. O episódio hoje tá chiquérrimo, hein? Porque, na verdade, ela é jornalista, ela é atriz, ela é publicitária, ela é youtuber, influencer, que mais? Me ajuda aí, Fabrício, a nossa convidada de hoje. Ela é linda, maravilhosa, inclusive tem um detalhe importante, ela foi Miss Brasil, até porque quem é Miss uma vez é Miss sempre. Então, quero fazer aqui as boas-vindas para nossa convidada de hoje, Valquíria. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer, gente. Tá muito legal a nossa conversa aqui. Já começou, né? A gente já começou. A gente já chegou falando, vamos começar isso aí, porque senão a gente vai matar todos os nossos assuntos aqui. O Fabrício até nos aplaudiu agora há pouco. Obrigada, Fabrício. Ai, é um prazer. Ai, que maravilha. Parabéns pelo teu programa, pelo podcast que tá maravilhoso, tô acompanhando. Obrigada. Pra mim é um privilégio estar aqui. Não, hoje. E é um prazer em inglês. Tem horas que dá uma enrolar. E é bom a gente falar que, na verdade, você foi uma das nossas primeiras convidadas. Ou a primeira, talvez, né? Eu acho que foi a primeira. Foi a primeira, né? Eu acho. E aí, no início, nosso projeto piloto, e aí teve uma suspeita de Covid e acabou não conseguindo. Exatamente. Pelos meus cursos que eu estava fazendo em São Paulo, no final de semana, exatamente no dia que nós marcamos, né, com antecedência. Você voltou e... Eu voltei e comecei a sentir umas coisas diferentes. E era gripe só. Não era Covid, graças a Deus, mas eu não podia arriscar e colocar vocês em risco. Sim, e aí pedi mil desculpas, ofereci outras entrevistadas, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para ajudar? Tranquila. Não, e acho assim, tudo tem seu momento, eu acho que esse era o momento certo. Tô bem feliz que você tá aqui, e assim como todas as nossas convidadas, é tanta jornada múltipla que na hora que a gente vai apresentar não consegue falar tudo, tem que levar mesmo um tempo, uma hora pelo menos, para conseguir contar. E Verdade. Assim, é muito bom ter você aqui, quero que você fale para o nosso público sobre a sua trajetória, mas assim, vamos começar falando sobre o teu perdido que você deu aqui antes de chegar na... Meu Deus do céu, Fabrício! Foi difícil chegar no estúdio. Ainda bem que tem o Fabrício para ajudar, sabe? Então, gente, olha só, como a gente pode ser tão dependente da tecnologia, não é? Isso aconteceu agora comigo. Eu pensei, não é possível. Primeira vez... a história da suspeita do Covid. A segunda vez eu não consigo chegar no lugar, gente. O que eu faço? Eu simplesmente saí e não tinha o meu Waze não funcionava. E eu já tô dependente. Eu sabia que a rua era mais ou menos na região. Por aqui. Mas não achava a rua e rodei. Aí quando eu vi que deu o horário, eu falei, quer saber? Eu vou ligar. Aí liguei pra você, não atendeu? Liguei pro Fabrício, Fabrício, tô perdida. Eu sei que é por aqui, eu tava com o celular aqui na mão, aí falei pro Fabrício, deixa eu dar uma olhada na make, ver se tá tudo ok. Aí eu fui no banheiro, você ligou. Não, mas tô aqui, né? O Fabrício foi me buscar, gente, ainda bem. Vocês já conhecem o Fabrício? Você tem que mostrar o Fabrício sempre. Já, eu mostrei. Eu falei, eu falei que a gente tem que fazer um podcast entrevistando o Fabrício, né? Ele tem que aparecer. Aparece nos meus stories aí, nas lives e tal. A galera sabe da existência, mas ainda aqui... E a voz dele no fundo, né? Sim. Parece aqueles youtubers que não aparecem mesmo, né? Não, e ele é maravilhoso, né? Eu posso dizer de carteirinha também, né? E você tem Fabrício aí bastante tempo também. Depois, eu tenho Fabrício há menos tempo. Depois você vai saber por quê, né? Também o pessoal de casa aí, quem estiver assistindo, vai saber por quê, né? Que o Fabrício também tá na minha vida também, não na tua. Fazer um corte só de elogios, hein? Já saiu um corte aqui, Fabrício. Ai, mas que bacana. Sabe que eu tô curiosa pra começar a conversa? Eu vou começar tudo atravessado já. Vai atravessando, depois a gente volta e traz. Eu quero saber muito também dos bastidores da TV. Pra quem não sabe, né? Valquíria foi apresentadora de TV durante 25 anos de programa de TV. Sim. Mas eu quero começar falando daquele programa das joias. Que eu me lembro quando eu era pequena. Teve uma época que não tinha muita opção na TV. E eu não lembro se era de manhã, acho que era de manhã, Fabrício, ou à noite, que você ligava, tava lá os canais, aí o canal vendendo joia. E eu lembro que eu ficava olhando ela e vendi mais uma joia, sei lá, não sei quantos mil, e outra coisa. Parabéns, vendido! Nossa, que essa galera vende bem. E aí eu ficava olhando, achava bonito, achava legal. E aí você faz esse trabalho, né? Eu faço também, eu sou locutora, na verdade, do Medalhão Persa, inclusive, faz, 17 anos. Há todo esse tempo? Sim, porque eles precisam de jornalistas para ter... você tem que ter o jogo de cintura de falar 3, 4 horas sem intervalo. Você não tem intervalo. Isso é verdade. Então, como é que você vai conseguir improvisar em cima de algo que às vezes você nem domina, porque apareceu ali, aconteceu, você tem que ser boa de improviso. Então, eles costumam, né, esses programas de TV acabam
contratando pessoas que tenham essa habilidade. Normalmente quem são? Os locutores, os atores, os jornalistas, né? Sim. E eu comecei com eles há 17 anos. Teve uns intervalos que eu tive que sair, que os horários não batiam, mas volte e meia eu tô lá. Eu adoro fazendo. eles. E aí, como é que... Você tem que entender, você estuda aquelas peças? Tem que entender e entender muito bem, porque senão o programa acaba ficando... Você não tem nem subsídio, não tem conteúdo. Porque, por exemplo, assim... É bem curioso. Depois eu vou contar uma coisa porque eu tô lembrando aqui, porque eu tô rindo. Você tem aqui uma joia. Parece uma joia, ok. No máximo, você vai ter ali o peso dela, a quilatagem da pedra, o nome da pedra, né? Ok? E é um anel, digamos. Ok, só que você tem, às vezes, 5, 10 minutos e você já falou. Já falou o que você recebeu. Sim. Que tá aqui nesse papel, por exemplo, né? Recebi um anel de pérola, por exemplo. Pérola, daí tá escrito para mim, né? Pérola Saltici, 13 milímetros, tantos gramas de ouro branco, pá. E aí, você fala aquilo, você né? fala E daí? 30 segundos. E daí, o que eu vou falar por 5 minutos? Se eu não for estudar isso, o que eu fiz? Quando eu fui contratada lá, eu fui comprar livros, eu assinei revistas de joalherias para saber como era a linguagem de falar tudo aquilo. Porque como que você aborda um público específico que está acostumado a comprar joias? Eu não sabia. Há 17 anos atrás, eu tive que ir atrás disso se eu quisesse fazer um bom trabalho, né? Então, por exemplo, apareceu ali a pérola, como eu te falei. Eu não vou poder apenas dizer para ela, para quem está escutando em casa, e agora o seu anel de pérola e saltici. Não, eu vou ter que dizer, você está agora diante de uma pérola saltici, que é a maior, a mais rara, a mais cobiçada pérola do planeta. Aquela que só é encontrada nas encostas dos mares da Austrália, da Indonésia, Tahiti. Então você vai ter que saber tudo isso para ficar falando. Porque senão, sem subsídio, morre. Aí você tá fora também. Que bacana, que legal. Sabe que um tempo eu fiz, acho que uns 4 anos de participação na rádio falando sobre beleza, autoestima, e aí na época eu fazia gestão de uma rede de franquias, né, de perfumaria, então eu levava sempre, a gente fazia um bate-papo e no final eu meio que fazia ali um pitch de vendas, né, daquele produto. Então eu já vinha com essa, eu meio que fui, por conta disso, por saber que eu precisava de tempo, mas isso assim, de forma bem leiga, nada profissional, porque fui pegando, né, no jeito mesmo. E aí, era isso, eu até me lembro inclusive de um perfume que foi lançado na época que vinha com... ele vinha com uma pulseira de pérolas ali e tinha toda uma história por trás do lançamento daquele perfume. Então, nossa, eu ficava estudando a história do lançamento do perfume, mas daí, puxa, tem pérola. Deixa eu entender um pouquinho sobre pérola para eu poder falar. Claro, não era nada verdadeiro ali, né? Mas eu precisava contar a história e era isso, de fato, que envolvia. As pessoas não sabiam o que era o produto. Elas só... elas escutavam minha participação na rádio e elas iam na loja e falavam assim, eu quero aquele do perfume que vem da história, não sei do que. Isso, as pessoas linkam. Isso. Ela não é o produto, mas ela quer da história. Porque o que você gosta? De experiência. Então você quer saber a experiência do outro. O que ele está dizendo aquilo? Que interessante. Então eu também vou atrás disso. Eu quero saber isso também, eu quero vivenciar isso também. E acontece no mundo das joias também, né? E como tem gente que gasta com joias. Caramba, mas o que mais me impressionava era isso. Eu ficava olhando, vendeu. Uma peça agora, rapidamente, 25 mil, 30 mil, um anel, sei lá. Vendeu. Eu ficava assim, meu Deus. Não, são peças, né? Normalmente você tem para todos os gostos e todos os bolsos. Normalmente, pelo menos um bolso médio pra cima. No mínimo médio pra cima, né? Exatamente. E não te dava aquela... Porque assim, você começa a trabalhar, começa a ver, entender, inclusive estudar a qualidade, o porquê. Você não te dava vontade de comprar tudo? Não. Não? Graças a Deus eu não sou consumista. Graças a Deus, gente. Porque eu vou observando as joias e não sei, talvez também é estilo, né? Porque joia é uma questão também de estilo. Sim, dependendo do que você gosta de usar e o que você não gosta. Exato. Então, como eu tinha uma época que, logo que eu entrei lá, que eu gostava de joias maiores. Hoje eu já gosto de joias mais discretas. Pequenas, eu acho que a gente vai mudando também o perfil com o passar do tempo. Mas, quando eu era bem mais jovem, eu usava brincos enormes, pulseiras enormes e adorava. Então, eu não ia ter cacife para aquilo. Daí se fosse usar todo o teu estilo ali. Exatamente. Ia ficar pesado. Aí eu pensei assim, eu olhava aquilo, sabia que era tão distante da minha realidade, tipo,
uma pulseira que podia ser um apartamento. Isso. Aquilo eu nem olhava mais com outros olhos quando aparecia algo que eu gostasse assim do gênero. Óbvio que você daí se encanta por conta de coisas menores, mais acessíveis, né? Sim. Isso sim, quando tem uma joia, enfim, discreta, que você pode pagar, até porque a gente tem desconto. Então, quem trabalha lá, e daí a gente aproveita. Mas é muito raro, eu não sou consumista, não. Sim, eu também não sou bem tranquila nesse sentido. Eu falei esses dias que cada vez que eu dou uma arrumada no meu guarda-roupa, né, nos meus sapatos, eu tiro um tanto. Esses dias eu falei, nossa, acho que já é uma terceira ou quarta vez que eu tô tirando e não tô colocando nada no lugar. Porque realmente o que acontece? Por conta de estar sempre em eventos e participar, algumas roupas eu acabo escolhendo, fui naquele evento, ok, na próxima vou fazer alguma roupa diferente. Mas eu acabei me tornando bem essencialista, até falo, justamente por quê? Porque a vida é tão corrida, eu não ficava me preocupando com o look, com isso, com aquilo, então acabei construindo um estilo mais básico, que eu posso rapidamente, versátil, que eu posso rapidamente escolher, me vestir e sair, e aí nisso reduziu absurdamente, né, a quantidade. Com certeza. Porque antes, assim, eu trabalhava no banco, e aí cada terno tinha um sapato específico, cada sapato uma bolsa e por aí vai. Então, faz anos já que eu vou me desfazendo e não vou adquirindo. Sim. Eu já quase não compro nada. Olha, até isso eu tenho sorte, né? Primeiro, por não ser consumista. Segundo, eu quase não compro nada, porque normalmente, até onde eu trabalhei, a própria emissora tinha as roupas para usar isso em é parceria com as lojas, né? Então, a gente usava todos os dias, a emissora põe o nome, então nunca precisei me preocupar assim, essa roupa com aquele sapato, né? Então, sempre foi muito fácil. Olha aí, um negócio que eu vou aproveitar e te perguntar, né, pra galera ouvir, a gente saber um pouquinho mais os bastidores da TV, principalmente ao vivo, porque você fez ao vivo, né, todos muitos esses anos. E aí... E faço até hoje, né? Até hoje. Até hoje a gente trabalha ao vivo, tanto como mestre de cerimônia, como televisão, como a locução do medalhão, tudo é ao vivo, né? Tudo e eu gosto do ao vivo. Caramba, muito mais. Quem sabe faz ao vivo, né, Fabrício? Se tem alguém que consegue improvisar, claro, tem toda a técnica, né, por ser jornalista, por ter estudado e a experiência também, mas tem que desenvolver essa habilidade, às vezes só o conhecimento. Como é que é por trás, assim, dos bastidores? Por exemplo, a gente estava falando aqui que eu fui participar de um programa de rádio, eu tô acostumada a fazer minhas lives, ficar um tempão, né, a gravar vídeo específico pro que eu quero, então eu determino o tempo. Obviamente que, por exemplo, no meu curso online eu tenho um tempo determinado, porque eu sei que as pessoas não conseguem ficar ali para estudar. Sim. Podcast, eu sento aqui, bato papo, às vezes o Fabrício levanta a placa, mas assim, tudo muito tranquilo. Aquela placa do tipo, está acabando, falta 10 minutos, mas se eu quiser te ignorar, eu vou dar uma ignorada e vou seguir mais um pouco. Ainda vai, né? Tem uma tolerância. Às vezes o Fabrício levanta ali, última pergunta, eu tô no meio de um assunto legal e tal. Mas aí fui pra rádio. E quando eu fazia rádio, eu tinha mais tempo. E fui dar uma entrevista esses dias, fazia muito tempo que eu não ia pra rádio. E aí eu me assustei e falei pra ela, nossa, fazia tempo que eu não fazia isso. Com o tempo. Então, assim, ela começava a me fazer uma pergunta lá do participante, né, do ouvinte, e colocava o cronômetro. E aquele cronômetro foi me dando uma ansiedade 10, 9, 8, aí eu não tinha terminado de responder ainda. E eu queria saber no ao vivo, deve ser assim, a gente não sabe, mas quando você tem que pedir intervalo, por exemplo. Por exemplo, olha o que acontece, a gente tem um tempo determinado. Então, se você tem... O programa tinha 3 blocos. São 3 blocos, digamos, cada bloco com 7, 8 minutos. E você tem que distribuir toda a programação do dia naqueles 3 blocos. E dentro dessa programação tem entrevistado, normalmente. Às vezes não é só você chamando um VT ou chamando uma reportagem. Você tem que conversar com alguém. E essa pessoa não está acostumada com a dinâmica da TV. Então, o que acontecia? Às vezes eu tinha 5 minutos para falar sobre determinado assunto com um médico, enfim, qualquer que fosse a área. Só que essa pessoa, ela tende a falar e descrever, porque está acostumada. O que você tem que fazer? Você tem que avisar. O segredo é você chegar antes, né, para a pessoa dizer, nós temos tantos minutos. Então, eu sempre fiz assim, eu já aviso que vou dar um sinal. Legal. Então, como as câmeras trabalham a nosso favor, né? Então, quando, por exemplo, se o Fabrício quiser, ele pega eu agora ou pega você como ele quiser, na edição ou até no ao vivo, porque tem 3, 4 câmeras. Então, o que acontecia? Quando eu via pelo monitor de retorno que estava no médico, na entrevistada, na pessoa, enfim,
E eu já combinava isso com ele. E eu sabia que eu tinha 30 segundos para acabar o programa e eu não queria que acabasse com ele falando e tchau, Sim. acabou o programa. Então eu já falei para ele, olha, eu vou fazer assim para você, tá? Se você ver, não se assuste. Ou a minha movimentação, não. Daí eu sempre dizia, não se assuste de parar de falar também, que é pior, né? Sim, que a pessoa pode travar e ficar olhando pra você, né? Então, o que eu costumava fazer? 1 minuto antes, para ele não travar, eu dizia assim, ó, quando eu falar, termina seu raciocínio, Sim. só não puxa um novo assunto, uma nova frase. Então, eu já avisava. Muitas vezes, acontecia de quando eu via o cronômetro, eu mesmo que estava falando, então eu já conduzia para o término, finalizando, avisando, né? Estamos terminando, mas que bom. Enfim, mas quando era com a pessoa, eu avisava. E aí sempre deu certo, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. E já teve alguma situação assim engraçada que você ficou numa saia justa? Porque ao vivo, né, gente? Assim, eu não sei. Já! Sempre tem, né, gente? Sempre tem. Não tive muitas em 26 anos apresentando programa de TV, né? Que eu comecei na CNT 94. Você começou na CNT e logo fui, que né? você foi Miss? Na época do Miss, não. Antes de ser Miss. Antes de ser Antes Miss. de ser Miss, eu comecei na TV. Que tem gente que acha, né? Ai, porque você foi Miss Brasil, você conseguiu ir pra TV. Não. Primeiro eu fui pra televisão, foi o inverso. Big Brother da vida. Não é assim. Não tem nada a ver, porque eu comecei antes, aí 1 ano depois é que eu fui pro Miss Brasil. Mas isso é outro assunto, né? Outro assunto. Nós estávamos falando mesmo? Tava falando que você começou na CNT. Você fazia ao vivo? Não, a história não, você perguntou o que eu tinha, olha, o que eu tinha de saia justa. É verdade. Não, foi isso, eu já né? quis pular. Foi isso que você perguntou, o que eu tinha de saia justa. Então, na verdade, daí eu entrei na CNT porque eu falei a história que, poxa, 26 anos até que eu não tive tanta saia justa, né? Porque... Pelo tempo, Pelo né? tempo. Mas tem algumas que a gente não esquece jamais, né? Pode falar uma delas aqui pra nós? Uma, duas? Vamos falar do medalhão primeiro. O medalhão é mais engraçado. O medalhão é mais engraçado. Porque o medalhão persa, já que a gente tava falando do medalhão persa, então existe algum... Por isso que eu ri aquela hora, né? Porque eu comecei a falar e ri, porque eu lembrei do momento. Existem algumas frases, assim, dentro da técnica de apresentadora, que a gente meio que decora para a vida, que aquilo vale para qualquer coisa, né? Algumas frases, assim, por exemplo, deixa eu imaginar, mesmo que seja o teu colar ou o meu anel, eu posso dizer que essa joia é deslumbrante para aquela ocasião especial. Não importa se é um anel, se é um brinco, se é um colar. A pessoa, se eu falar isso, ela vai acreditar que é daquilo que está aparecendo na tela. Então, eu tinha sempre essas frases que era para um momento que eu não posso olhar para a joia. Que existe. Porque como você está ao vivo, não é? Você está ao vivo, às vezes chega a organização, acontece coisas na sala que tem 14 pessoas, 15, acontece coisas que às vezes você não pode ficar o tempo inteiro prestando atenção na tela. Você tem que olhar o que o diretor quer, você tem que prestar atenção no que está vindo. Enquanto isso você está falando, Enquanto isso você está falando, feliz, animada, vendendo, né? Ai, meu Puxa Deus. vida, é um marketing e comercial junto dentro da apresentadora. Aí aconteceu que vieram me orientar alguma coisa sobre a joia. Eu não vou lembrar que isso faz muito tempo. Foi bem mais no começo, assim. E era para orientar sobre a próxima promoção. Então, eles vinham e falavam, olha, a próxima promoção é o seguinte, vai dar tantos %, mas espera, segura. Sempre tem aquela orientação. Sim. Aí eu escutando, e a dona Valquíria não olhou a bendita joia e caiu na besteira de dizer assim, esta joia é a sua cara. Ai, meu Deus, o que será agora? Aí eu dizia assim, gente, essa... E eu olhando assim pra pessoa e conversando. A pessoa falando e você falando. Eu dizia... E ele fala... E é sempre assim, né? A pessoa tá falando e você continua falando. O microfone, na verdade, ó, eu tô olhando pra lá, vou sair do microfone aqui. Aí você segura, né, o microfone. Então, digamos que ele estava aqui me falando e eu assim, né? Inventando várias frases, mas não estava nem vendo o que estava se passando. Uma sequência de joias especiais, essa que está na sua tela nesse momento é realmente a sua cara. Eu tenho certeza que você vai ligar para cá, vai fazer bons negócios. Quando eu olhei para a joia era uma vaca. Tu acredita nisso? Era uma vaca. Gente... Nossa, que trágico. Eu falei que a joia era a sua cara. Meu Deus, mas eu tive um acesso de riso ao vivo, assim. Mas aí você falou como... Eu comecei... Porque existem religiões, não é? De que a vaca realmente é um símbolo sagrado e tal. E como eles trabalham muito com as joias orientais, tinha uma vaca. Horas, tudo bem.
essa joia é a sua cara, daí olhando pro diretor. Se tem uma joia que é a sua cara, é essa. É essa, você não pode deixar nem vestir. E ninguém viu na hora ali da Com loucura. certeza que sim. Não, muita gente nem escuta o que você está falando, porque a correria é tão grande que as pessoas não prestam atenção no que Ali você está dentro, falando. sim. Quem está prestando atenção normalmente é você e as modelos, porque elas têm que mostrar o que você fala. Sim. Aí as modelos, que eram minhas amigas, caíram na risada, é óbvio. Gente. Caíram na risada e eu também. Daí ficava aquele microfone assim. Gente, a noite inteira. Então, essa foi uma situação que eu não consigo esquecer, porque é a história da vaca. Eu não me lembro nem como que eu contornei essa... Ah, lembrei. Sabe o que eu fiz essa situação? Eu me lembro que daí tinha outras joias na sequência e eu falei assim, mostra aquela que é a cara da nossa cliente. Puxa ela lá de volta. Sabe? Daí eu peguei uma anterior que tinha sido mostrada e falei assim, essa é realmente sua cara. E inventei um nome ainda, que era como se eu estivesse falando para alguma cliente que a gente falava muitos nomes antes, né? Sim. A fulana de São Paulo, olha, essa realmente tem a ver com o seu estilo. E aí eu consertei, gente, eu tive que consertar. Mas ainda bem que eu percebi, gente. Nossa, essa Imagina. foi... Nunca esperava. Não esperava. A outra não é tão engraçada assim, né, pra mim, né, no caso, mas foi uma situação de saia justa. Nunca tinha acontecido. No programa Ver Mais, que nós tínhamos há quase 10 anos, né, ao vivo, que era de variedades ali na RIC TV, ele tinha um quadro que era a adoção de animais, a adoção de vira-latas. As ONGs vinham, a gente mostrava os cães, né, falava as características, a história do animal, como foi resgatado, enfim, e colocava o telefone para que ele fosse adotado. Sim. 100% de adoção. Era um trabalho lindo, né? Que lindo. Porque eram cães que saíam das ruas, castrados, vacinados e doados. Então, aquilo pra gente era muito prazeroso e eu nunca tive problema, muito pelo contrário, só alegria. Aí um dia, levaram 2 cães juntos, né? Levaram 2 cães e eles eram super dóceis, eram irmãozinhos, era pra adotar junto, inclusive. Eu me lembro que a entrevistada fazia questão que os 2 fossem adotados juntos como irmãos. Sim. Porque eles se davam super bem, eram dóceis, estavam acostumados, enfim. E aí eu fui passando a história deles, etc, né? E aí eu falando assim com ela, conversando, eu disse assim, não, é interessante que você tem que levar mesmo os 2, né? Primeiro que os 2 são fofos, estão tão acostumados um com o outro. E o interessante é que eles não brigam. E na mesma hora eles começaram a brigar. Vocês acreditam nisso? A hora que eu falei, o bom é que eles não brigam, porque são irmãos. Eles se atacaram ao vivo. Mas sabe por quê? Porque a nossa produtora resolveu pôr ração pra eles. Na mesma hora. Resolveu dar comida pra eles e por comida o animal realmente briga, né? E eu não tava preparada pra aquilo. Meu E eu falei, o bom é que eles não brigam. E a moça já tinha me dito que eles não brigavam. E aí eu falei aquilo, e ao vivo aqueles 2... E eu... Eles não brigam, eles não brigavam, né? Agora eles brigam, bota a comida, vai brigar, claro, né? É normal. Cara, não, é muito jogo de cintura. Tem que ter, tem que ter. Eu me lembrei agora, você falando, lembrei de um vídeo que depois virou um meme da Ana Maria Braga, né? Que o cachorro vai lá fazer xixi nela, não sei se você viu isso. Ai, não vi, mas eu já ouvi falar e eu imagino a cena, né? Eu imagino a cena da Ana Maria também levando o xixi do cachorrinho dela. Sim, porque Acontece, a Ana Maria também animal. é uma ícone, né? Com relação ao programa ao vivo também. Eu sou apaixonada pela Ana Maria eu Braga, também, eu acho ela uma referência e tanto, uma naturalidade. Eu gosto muito de apresentadores, né? Não só mulheres, mas homens também, que têm naturalidade para falar. Que não fica, sabe, montado, passando com uma voz alterada, enfim. A pessoa tá falando com tranquilidade, naturalidade. Um dia a gente chega lá. Eu chego lá. Não, mas igual eu acho que você vai Não, ela é maravilhosa. E ela tem isso. Adoro. Isso é engraçado, né? E agora, assim, eu acho que o mercado tá muito mais informal do que antes, né? Também. Depois das lives e depois até da própria pandemia, que eu me lembro, assim, para eu fazer uma sessão online ali, tinha todo um cuidado, uma formalidade. Depois da pandemia, que se aceitou um filho passando atrás da câmera, né? Uma coisa assim, a informalidade até na vestimenta. Calça, só de cueca. Vale tudo depois, né? Um tempo assim. Exatamente isso, né? E teve muito. Eu tive um caso desse esses tempos, no início da pandemia. Fui fazer uma sequência de live, tava lançando o curso, e aí um amigo meu, não sei se você conhece, que é o Lucas Carré, que tinha uma escola de teatro também.
no Boqueirão, se não me engano, no Hour. E aí, enfim, e aí a gente falando sobre introspecção e o quanto que o teatro pode ajudar e tudo mais, a gente falando sobre isso. Mas era um assunto sério de desenvolvimento de habilidades para falar em público, era esse o tema. Claro! E ele todo explicando, e assim, quando eu ia fazer live, então, agora os meus filhos estão bem acostumados, mas antes, quando eu tinha mais pessoas comigo, as pessoas levavam a passear, enfim, estavam fazendo outra coisa no quarto. Mas depois que eu me mudei aqui pra Curitiba, que era só eu e os dois, então eu tinha que fazer um combinado. Não entrem aqui, vão assistir um filme, vão fazer alguma coisa. E quando demorava... E aquela semana eu tava fazendo como se fosse um workshop de 1 hora, e terminava o workshop, entrava direto na live, porque era semana de lançamento, corrido. então ficava ali fechado um tempão. E eu conversando aqui, vi que os meus filhos começaram a brigar pro lado de fora. Por que brigar? Porque o pequeno queria entrar e a maior falava assim, não, a mãe tá fazendo live. E eu meio que escutando, não sei o quê. E ele empurrava a porta. Aí eu, meu Deus do céu. Aí chegou uma hora que eu acho que ele forçou, enfim, ele caiu e daí ele machucou. Ou ela foi puxar pra ele não abrir a porta e ele caiu de joelhos, enfim. E aí veio aquele grito. E eu ali falando e tal, eu falei, desculpa, eu vou ter que parar. Quando eu abro a porta, vem ele, cai com tudo, chorando. Caiu ao vivo ali também. Daí, bam, assim, ai, tadinho. Frente, e eu falando aqui, aí eu falei, meu Deus, botei ele no meu colo aqui. Claro. E, né, até eu fiz um post esses dias sobre isso, botei ele no meu colo e ele dá-lhe chorar. E eu, gente, é isso aí, quem sabe faz ao vivo, e comecei. E fomos até o final, depois ele foi ficando quieto, foi meio que rindo. E assim, o Lucas, que é legal comentar, que era o meu convidado pra live, ele super improvisou na hora, porque ele tinha o domínio. Se tem alguém que eu conhecia, que inclusive ele tava ali pra isso, e ele foi, é isso mesmo, gente, nossa, a vida de mãe, e foi contar uma história dele, enquanto eu pegava ali no colo e colocava aqui. Ele teve essa presença de espírito, porque tá acostumado com isso, e segurou a onda pra você, enquanto você resolvia o problema com o filho. Ele não parou de falar, isso que eu queria dizer, ele foi seguindo, e eu choro e sentando. É bem isso, Cláudia, a gente tem que ter essa percepção, sabe? Porque o público, ele quer continuar vendo a história, não importa se a história saiu do eixo, né? Se saiu daquilo que você programou. Eu quero continuar vendo, então você tem que estar ali. E assim, o que foi mais engraçado que daí a live bombou. Viu? Porque meu público é feminino, a maioria são mães, a gente tava vivendo aquele momento de pandemia, todo mundo isolado. E aí, nossa, eu só vi subir comentário, não sei o que, nossa, me identifiquei e tal. Então, hoje tem isso mais aceitável, mas antes não, né? Era muito mais formal. É que antes era muito mais formal e pior era pra mim, porque como eu tava acostumada com tudo muito cronometrado, tudo muito dirigido, tudo certinho, nesse pedaço, você não pode vir pra cá, você não pode ir pra lá, eu já saí do microfone aqui, você não pode ir pra lá, não pode ir pra cá. Então, quando você chega assim para uma live ou por algo assim do celular, você acha era a minha impressão que eu tinha antes, você acha aquilo tão caseiro e amador que você acha que você não vai conseguir fazer. Sim. Porque você pensa assim, não, você está acostumado com coisa profissional, com vídeo profissional, como que eu vou fazer um negócio assim, sem luz direito, sem som, Você se recusa a fazer por você estar há mais de 20 anos fazendo as coisas, tudo muito feitinho, bem feito e perfeito. Então, o que aconteceu? Para mim também foi uma adaptação. E eu amei essa pandemia nesse sentido, óbvio, de que a gente foi obrigada... O leque que abriu para esse tipo de situação. Exato, e a gente foi obrigados, todos nós, a se inteirar dessa nova tecnologia, dessa tendência que iria estar assim daqui uns 3, 4, 5 anos. Isso, e mais tempo. E se antecipou. Entendeu? Exato. E eu acho, assim, que abriu portas para muita gente. Sim. E eu acho, assim, que a gente tem que aproveitar, né? Agora todo mundo é apresentador. Agora a gente já não tem mais diferencial também nesse sentido. Por exemplo, eu já não sou... A galera da TV era distante, assim, né? Quem era apresentador... Nossa, é apresentador, trabalha lá na emissora X e tal, você não tinha acesso. Hoje não. Quem tem Instagram, quem tem rede social é apresentador. Todo mundo é apresentador, então... Aí às vezes tá ficando mais conhecido do que o próprio apresentador, algum apresentador ou outros. Por exemplo, se é uma TV regional, às vezes a pessoa que tá lá na internet tá mais conhecida que a pessoa ali. Com certeza, isso acontece mesmo, né? E que lindo isso, que bom que a gente tem essa... E a informalidade de quem era celebridade também. Que você só via de uma forma, daí você começou a ver celebridade mostrando o dia a dia, os perrengues e tudo mais. Inclusive, eles mesmo participando de programas de TV, dando entrevista com todo isso que a gente falou agora aqui. Na
Na TV a gente viu isso. Com certeza, e eu acho muito interessante, sabe? Que a gente tem esse espaço para todo mundo. Sim. Ficamos, né, com um ambiente mais democrático agora. Mais democrático. Dessa forma virtual. Exatamente. Adoro. Mas olha, cara, essas duas histórias também. Não, essas duas, claro que deve ter tido outras, mas essas duas me marcaram, sabe? Porque elas me contrariaram com tudo que eu estudo, com tudo que eu sou super Caxias pra fazer tudo certinho. Fabrício, você sabe. Eu levo tudo certinho, na sequência, quem é quem, quanto tempo vai falar, toda Caxias pra trabalhar, assim, sabe? E aí, de repente, as coisas fogem do teu controle. Não, e aí você ainda conseguiu puxar pro sério, né? Isso eu tenho essa... Não é só a habilidade, mas a responsabilidade, né? De trazer de volta, tem que trazer de volta. Aconteceu. Mas é uma baita experiência, né? E eu também falava, quando eu participava desse programa de rádio, a pessoa que era apresentadora, hoje... Deve ter uns 25 anos. Na época ela tinha 20 anos de rádio. Ela já tinha sempre ao vivo ali, das 8 ao meio-dia. Nossa, olha só. Então, assim, que era a Fátima... puxa, agora me fugiu o sobrenome dela. Mas, enfim, programa da Fátima bem conhecido, regional, né? No interior aqui do Paraná. E super admirada, assim. Eu me inspirava muito nela por essa... E, assim, quando ela via que a pessoa se perdia na entrevista e tal, ela puxava, como o Lucas fez comigo ali. Isso. E a gente eu sempre acompanhando. Enfim, meu pai é locutor há quase 40 anos também de rádio. Então, eu sempre via muito isso. A comunicação sempre esteve presente. Apesar de não ter sido a minha área de formação, eu quis fazer jornalismo, acabei mudando de cidade, na minha cidade não tinha, eu fiz administração, acabei seguindo essa área de gestão, de administração, mas a comunicação sempre teve presente. Isso então quer dizer, mesmo você tendo essa área, você acaba, de repente, trabalhando muito com a comunicação, né? Tanto é que você tá aqui. E tudo que você já passou de trajetória também, e experiência. Mas assim, quando eu comecei a falar também... Primeiro, né? Um ponto que é importante falar. Não é que eu amo tudo que eu gravo. Eu gravava e falava, meu Deus... Primeiro eu tive aquele contato. Você já deve ter tido isso lá atrás. Que a galera que tá gravando vídeo agora pro Instagram, que tem vergonha... Que assim, a câmera não é você no espelho. Não, já começa assim. Já começa assim que você começa a ver que você é torta. A gente descobre que é torta, que tem vários defeitos. É isso. Esse foi o primeiro choque. Eu falava, meu Deus, eu sou assim. Eu lembro que eu pegava os vídeos, né, que o videomaker mandava pra mim pra aprovar na época. Eu falava, mãe, eu sou assim. Mostrava minha mãe, mostrava meu marido na época. E aí... Enfim, eu pedi pra ele, já contei essa história aqui, pedi pra ele inverter, pra eu me sentir mais confortável. Aí até contigo ele falou, não dá, tem um quadro atrás de você, se eu inverter, vai ficar ao contrário. O quadro vai ficar, exatamente. Não tem como. Então teve aquela coisa da aceitação. Depois eu queria falar de uma forma tão formal... que as pessoas falavam, viu, você tá parecendo um apresentador de jornal. De telejornal, exatamente. Tá muito séria, não é o assunto que você vai tratar. E eu fui levando aquelas críticas, como analisando, né, enfim. Mas o que eu queria te perguntar também agora, além dos bastidores, da TV e tal, você fazia a pauta do programa, que é isso que eu queria chegar, né, de ver a apresentadora do programa de rádio, da locutora, que eu falei, o quanto ela se dedicava. Eu vejo meu pai até hoje, ele faz programa de rádio até hoje. Às vezes ele passa ali à noite, à madrugada, escrevendo e tal, montando a pauta do outro dia. Assim, na verdade, ele trabalhava... Agora o programa é curto, mas ele trabalhava um dia inteiro para apresentar o outro dia. Era meio que assim. E é assim que funciona, né? Porque principalmente se você tá se você tá apresentando qualquer coisa, é sua cara que é colocada para bater. Então, depende de você saber sobre aquele assunto para que você não tenha nenhuma surpresa na hora, não é? Sim. Então, o que a gente fazia? Todas as minhas entrevistas, né? Depende do programa, né? Depende da emissora. Eu era responsável por pautar, por produzir, selecionar as perguntas, estudar as características do entrevistado ou sobre qual aquele assunto, domínio daquele assunto. Sempre eu tinha que me preparar quanto a isso, né? E mais as reportagens. Muitas vezes tinha que fazer uma ou outra reportagem, fazia parte. Porque o jornalista hoje ele tem horário a cumprir também, né? Não existe mais, deve existir, né? Mas eu nunca fui assim, de chegar para apresentar, tchau, vou embora, linda, formosa, né? Não, eu sempre
tive que cumprir horário, né? Como jornalista, 6 horas. Então, dentro dessas 6 horas, você tem que ser produtiva para sua empresa. Se você não tá nas câmeras, você tá trabalhando com isso. O programa, às vezes, tinha meia hora. Como é que você tem... O que você vai fazer 5 horas e meia, né? Sim. Você vai ter que ajudar a emissora que tá te pagando, Claro. o grupo, a equipe. Então, a gente sempre ajudou. Eu tenho essa experiência, né? Sim, bacana. E assim, agora a gente falou a parte séria, né? E agora eu queria saber como é que foi essa tua história com a Miss, que eu achei super interessante, assim, eu até quando o Fabrício falou, achei que era super recente, né? Que eu já te falei várias vezes, que você tem cara de... não, tem cara, não foi só Miss, tem cara de Miss até hoje. Até o seu cabelo, parece que tudo tem a ver com Miss, né? E eu queria saber como é que foi essa ideia de entrar e assim, e ganhar, e como é que é isso? E assim, é polêmica também, como é que é isso nos bastidores? De Miss Brasil. Você sabe que eu sou tão desligada e eu entrei assim, tão por acaso nesse mundo Miss também. Na verdade, eu comecei muito nova a ser modelo. Eu tinha acho que 14, 15 anos, e aí eu trabalhava bastante como modelo. Na época era Cir Laboratório, aqui em Curitiba, né? Fazia um monte de propagandas. Então eu tinha muita sorte, assim, a Soft Video, que existe até hoje também, a gente trabalhava bastante. E aí foram aparecendo no meio das pessoas que você vai cruzando e conhecendo oportunidades e convites para concursos de beleza. Concursos de beleza esses, rainha não sei do que, piscina não sei do que. Miss Verão. Exatamente, Super Verão, Glamour Girl e não sei o que. E para mim tava valendo, porque eu era super jovem e o que me interessava era os prêmios. O prêmio, exato. Vou ganhar o quê? Eu vou tentar. E eu sempre tinha sorte de ganhar em primeiro, segundo, ou 2 eu fiquei em terceiro, assim, ou era primeiro, ou era segundo, ou terceiro. Então, sempre tinha prêmio. E eu sempre eu era novinha, 14, Look 15, de loja, 16, 17. joia. Nossa, joias, viagens, né? Eu já ganhei viagem para Nova York. Que legal. Joias fortes, lindas, valiosas. Eu falei assim, eu vou fazer esses concursos aí, porque era a forma de eu ganhar minhas coisinhas. Aí tá. Aí, no meio disso, apareceu o convite para o Miss, daí, né? Aí tive que ir para o Miss Paraná, aí ganhei o Miss Paraná, fui para o Miss Brasil, que foi logo um mês depois, ganhei o Miss Brasil e fui para o Miss Mundo. Só que o Miss Mundo, né? Daí já era demais. Não é demais não, super... E fui para o Miss Mundo. Super possível, né, Fabrício? Imagina. Em 94, obrigada. E aí, foi essa história, assim, eu na verdade, como jovem, assim, bem desencanada. Eu sempre tive isso de uma forma, assim, desencanada mesmo, sabe? De não ficar divulgando, de não ficar... Para mim era um trabalho, sabia? Eu tinha isso como um objetivo de fazer bem feito, de atingir aquele objetivo, de ganhar as coisas que no momento eu precisava, entendeu? Tudo certo. E foi assim. E deu certo, que eu acabei sendo Miss. Fui pra África. E tem alguma... O Miss Mundo foi na África? Foi na África do Sul. Foi legal. uma oportunidade bem interessante, porque eu tive a chance de conhecer o Nelson Mandela na época. Que legal! Né? Então, as misses todas foram conhecer ele em Pretória. A gente visitou, tem fotos com ele, sabe? Então, coisas assim que a gente não vai esquecer nunca. É isso que vale. Imagina você estar num lugar com mais de 90 culturas diferentes. Pessoas muito diferentes de você convivendo todos os dias. Isso é uma riqueza para uma garota de 18, 19 anos, você não acha? Imagina, com certeza. Eu aproveitei isso, sabe? Então, para mim, isso é que valeu. Sim. O título, não. O que valeu foi a experiência, a oportunidade. Com certeza, sabe? Com certeza. E tem, assim, como é o comportamento das meninas por trás, assim? Porque eu acho que é polêmico. Você sabe que faz muito tempo isso, eu assisti um programa que passava no Discovery... Home and Health, acho que era isso, não me lembro, que era um de Miss, de pequenininha, de criança. E aí, assim, meu Deus, eu achava aquilo um absurdo, assim, o que as mães faziam com as crianças e tal. E eu falava, será que é assim? Tem toda essa pressão? Claro que eles focavam nisso pra dar polêmica no próprio programa. Claro, né? pra dar ibope. Se tinha um sensacionalismo por trás. Mas a gente sempre escutou muito do mundo... do mundo fashion, do mundo da beleza, a exigência, como é por trás o estresse, a ansiedade das meninas. Eu vejo que você levando uma boa, não em nenhum momento você falou, eu tava preocupada com o meu primeiro lugar, não. Você falou de boas e foi. Mas como é que era? Não era pra todo mundo assim, né? Tinha rixas também, que teve filme. Você sabe que eu acho que
Isso existe, com certeza, mas daí depende de como que cada um lida, né, com esse tipo de situação também. E como que é a personalidade de cada um. Eu, assim, hoje, mais velha, eu consigo compreender muita coisa. Como o meu perfil é muito calmo, muito tranquilo e muito do bem e da paz, eu não tive, graças a Deus, nunca nenhum problema. Às vezes eu nem enxergava o que estava acontecendo. Às vezes você tava, mas você não via. Sabe quando você não enxerga a maldade em algumas coisas, que daí outras vinham e dizem, você não viu isso, não viu aquilo, enfim. Eu sempre levei muito, muito de boa, assim, em relação a isso. E é óbvio que tem, né? Sempre vai haver, porque existe uma competição. Por mais que você esteja ali, alegre, feliz, todo mundo feliz, tá todo mundo ali para competir. Então, acho que por isso que tem essa fama. Que, de certa forma, todo mundo quer o mesmo prêmio, ou pelo menos o melhor que conseguir ali de desempenho, não é? Então, acontece. Mas eu, graças a Deus, fui sempre muito tranquila em relação a isso. Até hoje, na minha vida, eu sou assim, sabe? Eu percebo. E você bem dedicada. Acho que estava muito focada também no trabalho que você estava fazendo lá. Como você disse, você levava como um trabalho, né? Eu ia para fazer... apesar que quando eu cheguei lá, era tão novo aquilo para mim, a história no Miss Mundo, né? Que aí é uma coisa internacional, tudo muito diferente da realidade daqui. Então, eu estava tão maravilhada com o lugar... E com as coisas... Teu prêmio já era estar lá, né? Meu prêmio era aquele, sabe? Gente, eu tô no hotel... na época era o único, o The Palace, era o único hotel 6 estrelas, com ouro, por tudo. Assim. Eu jamais ia ter tido a chance de estar lá na idade que eu tinha, entendeu? Nas condições que eu tinha, enfim. Eu falei, eu tava curtindo. A gente ficou lá 30 dias maravilhados. 30 dias? Nossa, bastante 30 tempo. 30 dias na África do Sul. Caramba. A gente foi pra Cape Town, Pretória, Sun City... Então, foram turnês lá dentro, né? Para que a gente pudesse desenvolver o trabalho deles, da organização inglesa, que eles utilizam a gente para fazer propagandas, né? Das marcas, patrocinadores. É assim que funciona. Mas é interessantíssimo, é uma grande oportunidade. Claro, né? Desde que você tenha boa cabeça. É isso que eu ia falar. Eu acho que até para chegar lá, acho que já foi dando um filtro ali no psicológico, né, de quem estava preparado, acredito eu. Claro que a avaliação era não sei nem exatamente tudo que é avaliado, né, mas assim, a avaliação estética, física e tal da beleza, mas acredito eu que para chegar lá também tem que ter ou não sei se tem até acompanhamento, alguma coisa que eles fazem, tem que ter um psicológico bom. Na verdade, isso... acompanhamento psicológico não tem, né, mas tem a própria pessoa... vai se demonstrar, né, como ela é, quando ela entra num grupo, 30 dias, alguém pode disfarçar por 4, 5 dias, não é? As suas atitudes, 30, mas ninguém disfarça por 30. É fácil você demonstrar que você não está preparada para ganhar. Sim. Se tiver alguém atento, observando, né? Isso vai contar, né? Com certeza, se você não souber lidar com um grupo, se você não souber ceder, se você não souber ter um espírito de equipe. Então, isso tudo você consegue perceber com uma pequena atitude no café da manhã. Sim, eu Sem dúvida. acredito. Né? Hoje a gente está muito mais analítico para esse tipo de coisa. Tem se falado muito nisso, né? Em comportamentos, enfim. Mas esse assunto é muito bacana. E aí eu queria saber quando foi que surgiu a vontade de ser atriz. Porque tem isso, né? Acho que comecei falando até na tua descrição aqui, que você é atriz e faz teatro musical. Sim, também, né? Eu falei, meu Deus, eu faço de tudo um pouco, né? Você é jornada múltipla, por isso que você está aqui. Maravilha, aquela que adora trabalhar, eu não consigo ficar quieta. Aquela que vai buscar alguma coisa para fazer, não importa. Então não tem mais esse programa, então vamos fazer isso. Não tem mais isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente não pode parar, né? E eu acho que isso é super interessante, porque tem gente que acha assim, você... Pode ser, né, que pense, não tem foco. Não, né? Porque às vezes a pessoa pensa, você não dá foco. Se você focar... Imagina se eu focasse apenas no meu programa de TV. Uma hora ele acabou, não tem mais. Ele saiu do ar. Exato. Ele ficou 10 anos e, de repente, ele saiu do ar, a mando da equipe de São Paulo para estender o programa policial, que era antes, acabou. Se eu não tenho habilidade para continuar fazendo o que eu faço, que é ser mestre de cerimônia, que é fazer live, que é apresentar uma empresa, não é? Quer fazer uma locução, quer fazer uma publicidade ou um teatro, eu estava sem trabalho, porque eu perdi o foco, ainda mais porque daí veio a pandemia, ninguém contratou em TV, não é? Em relação a isso. Até porque quem estava contratado
teve que passar a fazer alguns trabalhos em casa, home office, ou enfim, híbrido. E aí o que acontece? Eu, graças a Deus, nunca parei. E tanto é que eu, nesse momento, não pretendo voltar para a TV. Por quê? Porque eu tenho tanta coisa preenchida por conta do teatro musical, da publicidade, da locução, que eu nem teria tempo para fazer nada agora. Então, a gente tem que agradecer a Deus e não desistir. Que te satisfaz também, né? Acredito eu, pelo que eu vi, Tudo. Eu amo o que eu faço, graças a Deus. E há quanto tempo você está fazendo o trabalho de atriz? Até porque acho que o dia que a gente conversou, que era para você participar do podcast, você ficou doente, você veio de um curso nessa área, né? Eu estava em São Paulo, a gente fez um trabalho de preparo para novelas bíblicas, né? Então eu acho que eu vi teus stories. Isso! Sim. Porque novelas bíblicas requerem uma linguagem muito diferente, uma postura muito diferente. Que legal, eu tenho curiosidade disso também. Então a gente ficou 3 meses imersos, né, com a Mônica Teixeira, com o Flávio Guedes, lá em São Paulo. Eles são especialistas em desenvolver esse lado, essa habilidade bíblica e de época nos atores. Então, o que aconteceu? Foi um aprendizado muito legal. Por quê? Para estar preparada. Não, eu não tenho nada certo de que eu vou para uma novela. Mas se eu for chamada para um teste dentro, por exemplo, da Record, um teste que é bíblico, eu sei a técnica agora. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar uma técnica diferente, então, Valquíria? Muito. O que muda, assim, da atriz normal? Eu já querendo saber, nunca quero ser atriz. Primeiro que você tem que estudar muito aquela época também, né? Sim. Você tem que mergulhar numa parte da história para você compreender que aquele teu personagem ele é diferente de você de hoje, do mundo de hoje. Como ele se comporta? O que ele vivencia? Quais são as influências sobre aquele personagem naquele momento? Como que as mulheres eram? Você acha que elas eram empoderadas como é agora? Não é? Você acha que elas tinham... Você acha que elas estavam aqui, ó, jornada múltipla? Não! Elas eram jornada múltipla, mas de uma forma bem diferente. Exatamente, bem diferente. Então, o que acontece? Você tem que saber tudo isso e vivenciar aquilo. Você tem que vivenciar aquilo. E o mais importante, você tem que prestar atenção na linguagem. Hoje em dia, nós somos do improviso, né? Por exemplo, eu e você, a gente tá acostumado, não sei o que eu vou falar qualquer coisa, improvisei. Pá, tá tudo certo. Você não sabe o que eu ia falar mesmo? Tá tudo certo. Não é? Assim que funciona. Era isso, pra você era isso, né? Agora, na novela bíblica, não. Você vai ter que falar exatamente do jeito que está aquele texto durante a conversa. E você vai ter que falar exatamente naquela concordância nominal, verbal que está ali. Não adianta você querer falar, trocar a palavra, o pronome de tratamento, que não vai adiantar. É aquilo ali que serve para o rei naquela época. É aquilo que serve para a rainha. Então, você tem que estar bem atento a tudo. Até porque eu já fui bem estudiosa da Bíblia ultimamente. Eu tô bem fraca há muito tempo, já tô bem fraca. Mas, assim, eu me lembro de assistir seriados ou de ver séries, filmes, enfim, que eram bíblicos. E aí, de questionar em algum momento, assim, ou conversar com alguém. Nossa, mas foi desse jeito que ela falou? Mas é assim, sabe isso? Porque tem disso também, né? Quem entende, quem é teólogo, enfim, estudioso ali da palavra em si, vai comparar. Até porque depois vão surgir críticas. Não, mas desvirtuaram muito a história de Esther, sei lá, e por aí vai. Sim, é isso que acontece. Então, o ensinamento é muito bacana, sabe? E aí você tem que estar preparado, porque você recebe, na hora de um teste, né, para uma personagem de novela, você recebe um descritivo de como é aquela personagem, rapidamente, assim, né? 2, 3 parágrafos e um bifão para decorar. Tem isso, né? Como se estivesse falando com alguém, né? Pra câmera, assim. Você não olha pra câmera, olha pro lado, assim, fingindo que está com uma pessoa ali do lado e não está com ninguém. Às vezes tem uma vassoura, quem sabe? E aí, pra dar pelo menos colocar alguma coisa, bota uma vassoura. Pra ter um ponto fixo. Exato. E aí você começa a falar aquele texto com aquela emoção, com aquela vassoura. Pensa. Imagina você falando assim, né? Com a vassoura que tá ali do lado. E você não pode errar nada. Então vem toda aquela tensão. Meu Deus, o que era mesmo? Será que era essa palavra mesmo? Ou era outra? Ou essa era na frente, essa atrás? Você não pode errar. Você tem que treinar muito. Sim. 3 meses, eu acho até que foi pouco, sabe? Esse tempo de 3 meses. Analisando agora tudo isso que você falou. É pouco. Mas é pelo menos algo para não ficar tão crua. Sim, se aparecer, você sabe alguma coisa. E eu sou muito a favor disso, sabe, Cláudia? Eu acho que na vida
se a gente quer algo, né? Se a gente quer se manter na comunicação, no caso, nós, enfim, você tem que estar preparado. E quais são os caminhos para você se manter na comunicação? É esse? Então, eu vou estar preparada para esse, para sempre se manter ativo. Exatamente. Eu também sou muito a favor disso, do preparar, do ter a responsabilidade de entregar um bom trabalho. Se você se propõe a isso, de você se dedicar. E eu quero saber também da diferença agora. Você falou da atriz, falou da questão do bíblico, que é diferente, né? Da atuação, né? Voltado para a Bíblia. E, assim, do teatro musical, que é uma coisa que daí também é diferente. Isso é bem diferente. É verdade. É o oposto, eu acho. Sei lá, não sei. É o oposto. O teatro musical, ele é mais expansivo, né? Então, é um momento que você pode se jogar. Você pode se jogar no personagem, você pode falar alto, você pode projetar a sua voz, você pode ter movimentação, tudo que na TV não pode, nem no cinema. Cinema, então, nem se fala, né? Cinema é só olho, só olhar, uma sobrancelha. Então, é o oposto de tudo. E ali é um momento, assim, que você se sente muito livre, né? O teatro, ele te deixa muito livre. E eu adoro o teatro musical, especialmente porque tem o canto, que eu adoro cantar. Então, o teatro musical, o próprio nome diz, você além de atuar, você vai cantar. Então, você vai ter que demonstrar a tua interpretação uma boa voz, né? Cantando. Não é que você tem que ter uma boa voz, você tem que ter um preparo técnico. Né? A gente tem que ter aula, porque não é todo mundo que tem a voz, né? Que nasce com o dom, com a voz maravilhosa, mas a técnica ajuda muito, você tem que se dedicar. É aquela história, se você tem uma boa voz, vai facilitar, mas se você não tem, você pode desenvolver também, porque na verdade é mais a técnica do que a voz em si, foi isso que você quis dizer, né? É muito técnica, eu achava assim, nossa, eu canto, eu sei cantar, eu vou entrar nesse teatro. Aí cheguei lá, né, assim, tipo, puxa, eu já sou atriz há algum tempo e eu sei cantar, eu gosto de cantar, né? Com afinação, a gente tem aquela coisa de ouvido e, vou cantar, pá. Não era nada disso. Você tem que fazer muita coisa e respira e põe a costela no falar isso, porque tem a dança no meio disso tudo. E tem que dançar ainda, dependendo do papel que você pega. Exato. Né? Que não é muito a minha habilidade, não. Eu prefiro pegar as coisas mais faladas e cantadas, que não tem que ficar dançando, porque não é muito a minha habilidade. Porque aí é outra coisa que eu penso também, tem a respiração para isso, porque senão você vai sair ofegante a hora que você está andando, que seja enfim. E você falou que faz, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou que faz teatro musical com a Nana, com a Giovana, que você veio aqui com a gente também no podcast. Ela é minha professora, inclusive, né? Agora não mais, porque eu já formei, faço parte da companhia, mas a gente se encontra direto e quando tem qualquer tipo de cursos extras, ela continua com a gente, né? Ela é maravilhosa. Aliás, todos, né? Tenho até medo de esquecer nome, de falar de um ou de outro lá, mas o Projeto Broadway, você entrevistou ela. Entrevistei, ela falou um pouco do Projeto Broadway. E toda a trajetória dela, e a experiência que ela tem e o nível de profissionais que vem junto com ela para entregar, né? Exatamente, pessoas que realmente vivenciaram o teatro musical, especialmente fora daqui, né? Sim. Para saber realmente o que é o teatro musical. Que aqui não era tão explorado, aqui a gente via isso muito em filmes, né? Sim, tanto que a única escola no sul do Brasil de teatro musical é o Projeto Broadway, aqui em Curitiba. E eles são magníficos, maravilhosos, assim, no sentido de técnica, entrega e amor, sabe? Eles não são somente bons no que fazem. Eles fazem aquilo com amor, com dedicação, com amor. 100% do tempo deles. Não só lá na escola, em casa, onde eles estão vivenciando o projeto. Isso é muito legal. Por isso que conta muito. Por isso que eu me interessei, sabe? Por isso que eu gostei de estar lá. Foi o que chamou a atenção. E o que fez você ter esse estalo de, eu vou pro teatro musical? Era porque você falou, cantava e tal, teve essa... Porque é diferente, na verdade, ele quebra todo o protocolo que você vinha trabalhando, de apresentador de TV, principalmente no ao vivo, como você falou, eu era Caxias, eu era certinha, não podia virar pra cá, e aí você vem, muda dá uma bagunçada. Não, completamente. E eu achei o máximo, porque eu era do telejornal, né, político, quando eu trabalhava na Paraná Educativa, então eu fiquei anos lá naquela coisa séria, terninho, entrevistas sérias, tudo muito sério. Então, quando eu fui para a RIC TV, já era um programa de variedades, onde eu podia me soltar. Porém, mesmo eu me soltando, eu tinha todo a postura séria do jornalismo que eu tinha de anos atrás, né? Sim. Então, por mais que eu me soltasse, enfim, a gente sempre fica um pouco com aquela postura, né, mobilizada, assim, engessada. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer teatro na época no Cena 1,
E fiz por um bom tempo lá, fiz peça, só que daí eu não pude continuar. E lá eu conheci pessoas, né, colegas, que um tempo depois, simplesmente eu me lembro assim, o Antônio, um super amigo meu lá do teatro, ele ligou e falou assim, Val está tendo audição de teatro musical. E eu bem assim, oi? Teatro o quê? Sabe aquela coisa assim que você nem tá muito... Porque teatro não é a nossa musical. Realidade aqui. Não é a nossa que eu realidade. falei, no Brasil a gente não... Eu falei, é muito novo ainda. Teatro musical, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conferir, mas, né, não aqui. Eu pensei, gente... Teatro, oi, o que é ele? Teatro musical, audição aqui em Curitiba. Daí eu falei, como assim? Me explica isso. É um curso de 2 anos, você faz tantas peças, etc., e já sai de lá fazendo trabalhos, etc. Eu falei, nossa, mas que legal isso pra mim, né? Eu pensei, porque eu preciso ter essa leveza, essa coisa mais alegre para tirar o jornalismo um pouco. Sim. Aí daí eu, como é que faz para essa audição, né? Daí me deu medo, né? Audição, eu vou ter que dançar, cantar, sapatear, que lá tem sapateado também. Sim. Aí eu falei assim, tô fora, né? Daí ele falou, não, você escolhe, a audição é assim, ou você dança, ou você canta, ou você interpreta uma cena, um monólogo, aquele da vassoura que eu falei. Aí eu pensei, bom, eu posso levar uma vassoura ou eu posso cantar. Aí eu pensei, não, eu vou cantar. É um desafio, porque nunca fiz. Eu vou cantar para eles, já que eles são profissionais, eu quero ver o que eles vão me dizer. Nem que eles falem assim, desculpa, não vai dar. Aí eu fui, passei na seleção, comecei, me animei, porque é muito bom, gente. E comecei assim, de forma bem despretensiosa, porque eu já tinha meu trabalho, já tinha minhas coisas, né? Tipo, a minha idade já não é a idade deles. O pessoal tem lá 18, 20, 21, São bem novinhos. 29, 30. E aí eu pensei assim, eu tô indo para me trazer leveza, né? No meu trabalho. Mas eu adorei tanto que eu tô lá há 4 anos. E daí até tá agora, lá e tá atuando companhia. profissionalmente também, né? Sim, Fazendo alguns agora trabalhos, sim. apresentando e tal. Sim, temos que peças legal, já. Que bacana. Nossa, que trajetória bacana, né? Que não para, né? Você pensou, meu Deus, achei uma igual a mim. Então, assim, aí geralmente as convidadas, eu sei, o que me chama atenção, sei um pouco da história delas e tal, ou às vezes a gente vai levantar nomes, o Fabrício sugere, eu vou lá, dou uma stalkeada na pessoa, falo, poxa, que bacana, faz isso, mas quando ela vem, ela faz muito mais do que eu já tinha visto que ela fazia, Sim, né? assim que inclusive, a começa. gente não falou do teu canal do YouTube, que também tem isso. Tem o canal do YouTube, nem eu lembro. Que é da onde surgiu as coisas, sabia? o Fabrício na sua vida, ou não? Exatamente. Não, eu falo assim, às vezes eu vou dar alguma entrevista ou responder alguma coisa, o que você faz? Daí eu falo, nossa, mas faltou isso, faltou aquilo, eu esqueci. É muita coisa, é muita coisa. Então, o canal do YouTube foi porque, por conta do Ver Mais, eu conheci muitos médicos, psicólogos, dentistas, nutricionistas, né? Cosmetólogos, enfim, dessa área de saúde e beleza. E é uma área que eu sou apaixonada. Eu sempre primei por saúde e gosto das coisas da estética, da beleza, o que deixa a mulher bem, o que deixa a pele boa. Eu gosto, é uma coisa minha, uma vaidade e um cuidado que sempre me chamou atenção as novidades. Sim. Então, sempre quando eu tinha essas pautas, para mim era tão fácil, assim, sabe? A fazer as perguntas, ir atrás. E aí começaram a dizer para mim, por que você não abre um canal no YouTube, né? Já que você gosta tanto de falar desses assuntos e você tem tanto conhecido, né? Porque a gente acaba tendo a agenda de todo mundo. Exatamente, querendo ou não, é isso mesmo. E aí eu falei, sabe que é uma, né? Até para não perder a habilidade da entrevista, já que eu tô agora, nesse momento, só fazendo atuações. Sim. Não é verdade? Porque eu tô fazendo só atuações e apresentações, né? Publicitárias, eventos, enfim. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer. Aí que eu procurei saber quem que fazia um canal legal, quem que tinha uma equipe boa. Aí eu procurei a Tati Cipriano, que trouxe o Fabrício, né? Ela que me apresentou o Fabrício, que eles trabalham juntos, inclusive, e estamos juntos, né, Fabrício? Acho que 2 anos já. Quase 2, né? Quase 2. Acho que 2, Fabrício. 2 anos. A pandemia tá dando 2 anos. Pois é, foi antes da pandemia, meu Deus. Tá Fabrício, acho que nós estamos quase 3 já, se duvidar. Não sei. Que tá chegando em 2. Não, eu acho que tá chegando em 3. Meu Deus do céu.
É bastante. E de certa forma, hoje o YouTube é uma TV, né? A galera senta... Quantas pessoas... Lá em casa eu não tenho hoje TV aberta, já faz um tempo, assim, não tenho. Porque quando eu me mudei pra esse apartamento, a gente não conseguiu conectar a TV aberta ali, a antena, não sei o que. Eu falei, sabe uma coisa? A gente nem assiste. YouTube. Exatamente. Eu, quando vou assistir o que eu quero, ver ali no YouTube, meu filho, minha filha, enfim. Sim. É a TV de hoje. É verdade, né? E o interessante que é no teu horário. Isso, na tua agenda. Isso que é legal. Podcast não deixa de ser isso, né? Às vezes a pessoa não consegue assistir lá ao vivo quando a gente lança. Exato. Aí eu recebo mensagem depois, nossa, hoje tava com calma, ou assisti aqui, enfim, daí faz um comentário, comum. né? Isso é muito comum, Imagino né? que você receba isso também. É muito comum, assim, eu vejo por mim. Eu não tenho tempo também para nada, porque os eventos, as apresentações normalmente são à noite, enfim, então é o momento que acontece essas lives, e eu acabo perdendo, mas eu vejo depois, no meu horário, acaba assistindo depois, na minha tranquilidade. Exato. Então, isso é uma comodidade, né? Também. Sim, não deixa de ser. E eu acho que é isso que tem feito bastante sucesso no mundo atual. Eu acho que hoje as coisas estão acontecendo muito rápidas, né? Antes não, a gente tinha praticamente hora para tudo. Hoje as coisas não são assim mais, né? Nem dá para ter, né? Dá com pra essa ter, vida corrida que a gente tem, nem dá para programar muita coisa, né? Não. Inclusive aqui hoje a gente atrasou porque não tinha o Waze funcionando. Por conta da tecnologia. Mas é isso, assim, no meio disso tudo, assim, qual foi... Teve algum momento mais desafiador para você, para conseguir levar toda essa jornada múltipla? Porque, por exemplo, para mim, quando eu participava de talk show, alguma coisa assim, que me perguntava qual é o teu maior desafio como empreendedora, como isso que eu falo, gente, para mim, meu maior desafio é conciliar a vida materna, né, ou familiar com o trabalho. Principalmente a materna, por conta dos filhos. Eu fiz essa pergunta pra Nana aqui, ela falou assim, minha pequena, eu tava lá, levando ela pros palcos, daqui a pouco vinha. Eu nem lembro o que ela falou, né? Vinha, tipo assim, algum personagem com ela no colo, daqui a pouco aparecia outro personagem, e ela ali no meio. Sim. Trazendo a maternidade em si, você teve algum desafio como esse, ou você sempre conseguiu conduzir bem? Graças a Deus eu sempre consegui conduzir, sabe? Eu tive, assim, muito suporte, né? Tive suporte, pessoas de confiança também. Sim, que ajuda bastante, né? Principalmente o pai da minha menina. Hoje a minha filha já tem 18 anos, então outro nível, hoje, né? Hoje eu viajo, tá tudo certo. E ela também, né? E ela, inclusive, também, tá tudo certo. Mas, assim, quando ela era pequenininha, eu me lembro que eu fazia narrações 3, 4 vezes na semana, até 3 da manhã. E a minha filha era neném. Eu amamentava ainda, que eu amamentei até 2 anos e pouco ela. Então, eu me lembro, assim, de organizar isso, né? De uma forma... Mas eu tinha quem ficava com ela, eu tinha toda uma estrutura, graças a Deus, de confiança. Então, isso não foi um grande desafio, mas é óbvio, a gente, pelo filho, né? A gente abre mão de qualquer coisa. Sim, então, a gente fica apreensivo. Já aconteceu de eu ter que cancelar compromissos por conta dela, mas já aconteceu de eu sair e gravar, que a moça que me ajudava não chegou, e eu saí com aquele bebê conforto para gravar às 6 da manhã, no frio, e levei o bebezinho junto, porque eu tinha o compromisso de gravar ao vivo, né? Tinha o que fazer. E a responsabilidade, né? Que você tem um senso de responsabilidade bem grande. Tanto é que o que eu achei mais engraçado quando você falou da história da Miss eu tava lá para trabalhar, você estava se portando como se estivesse trabalhando, com a responsabilidade de fazer o papel da Miss, né? Exato, fazia a pauta. Qual que é o objetivo? Como que eu tenho que me portar? O que eu tô atrás do quê? Então tá, vamos seguir isso. Então, essa rotina aqui, essa pauta. Sim. E olha só, deixa eu te perguntar, porque, assim, é tanta coisa, é tão dinâmico. O que você gosta de fazer nas horas vagas, assim, quando você não tá trabalhando? Porque quem ama trabalhar, tá trabalhando sempre, mais ou menos por aí. É verdade. E sobra poucas, né? Sobram poucas horas. Exato. Né? Mas o que eu curto mesmo na hora vaga, gente, é ficar sozinha, é curtir um bom livro. Eu adoro animais, então eu moro do lado de uma fazenda, assim, a minha casa, ela tem, eu moro no interior, eu moro aqui na região metropolitana de Curitiba, então a minha casa, ela faz divisa com uma fazenda. Eu fico olhando vaquinhas, cavalos. Se você olhar meus stories, de vez em quando aparece lá umas vacas, uns cavalos. Aquilo me faz tão bem, gente. Eu gosto da paz e da natureza. Sim. Então, tudo que puder me levar
na natureza, sabe? E que tenha tranquilidade. Eu não sou muito de agito, barulho, muita gente, festa, Sim. não. Que tem gente que fala, nas horas vagas eu vou pra festa, eu quero encontrar todo mundo. Não, eu gosto de me recolher. Sim. É o meu estilo. É porque também, né, claro, tem muito a ver do teu perfil, mas assim, você tá o tempo todo, né, no Acho trabalho. que é isso. Pessoas, todo esse agito tá socializando o tempo todo. Aí tem horas que você não quer, né, e tá tudo É. certo. Não, e a gente tá sempre muito feliz com o que tá fazendo, com o trabalho, Sim, né? Sim. Só que aquele momento, existe a necessidade de você se encontrar com você mesma. Eu Sim. sinto isso. Então, quando eu tô nas horas vagas, eu tô lendo um bom livro, eu tô curtindo a natureza, eu tô num lugar muito calmo, gente. Que legal, que gostoso. É isso mesmo. Eu tenho os meus momentos também. Tem horas que eu preciso disso. Eu já tive fases da minha vida de ficar bastante tempo dedicar quando eu tava sozinha fazendo isso. E já tive fases que eu falava, poxa, eu preciso ver pessoas. Principalmente pós-pandemia agora, né? Deu aquela, nossa, agora eu quero ver, né? E aí, apesar de ver, a minha filha que fala, tem vários memes, né? Que assim, poxa, eu queria só ter a oportunidade de ser convidada para um evento e dizer que eu não quero ir. Porque na pandemia a gente não tinha essa opção. Isso. Né? Nem isso a gente Não tinha, né? A gente tinha sentia muita falta. Apesar que a gente fez uma boa adaptação, né? Sim, eu fiz. Durante um tempo, eu fiz happy hour online. A gente eu fiz umas collabs, enfim, fiz um network, conheci umas pessoas de estados diferentes. Sim. Mas a gente sempre no mesmo ritmo e tal. E a gente sempre se falava ali, a semana tá agitada, vamos fazer um happy hour na sexta ou no sábado. Sim. E aí a gente combinava, cada um pegava a sua bebida, o seu petisco ali, Claro. ligava e ficava conversando. Porque cada um falando... Porque o que importa é a conversa, né? Exato. E você visualizar. Às vezes Exato. É que nós somos. Não é só ser humano, nós somos brasileiros. A gente precisa do contato físico, né? A gente precisa disso. Mas essa pandemia ensinou muita coisa. E esse tempo é necessário, porque senão você vai passando, você não olha pra dentro de você. Tem horas que você precisa se aquietar, é importante. Uhum. Ou porque depois vem uma situação na sua vida que você não sabe muito bem como lidar, porque você nem sabe reagir, como é que é aquilo pra você não se conhece. Então, eu acho que isso é bem importante também. Eu sinto essa... Ainda mais que eu tenho filho pequeno e a vida agitada, e tem horas que é importante, assim. Fala, nossa, por que tá acontecendo isso? Sei. Acho que era pra eu dar uma parada. Exato. Sim, até de saúde mesmo. Tem horas que... eu tive uma gripe fortíssima também, que achei que era Covid e não era. E foi um momento que eu tive que parar, mas, poxa, eu tive que parar com tudo. Mas eu consegui refletir sobre várias coisas também. Incrível isso, né? Muitas vezes a gente pensa, não vou dar conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo para resolver, eu tenho essa agenda, aquela outra... E, de repente, vem uma doença, se não for a sua, é de alguém, e você tem que parar. Tem que parar. E engraçado que alguém vai fazer por você. Exato. Você não é substituível. Não, exatamente. Não ache que, se você não estiver lá, não vai ser resolvido. Alguém vai fazer por você. Não lembra? Eu fiquei doente, você não convidou alguém no meu lugar? Sim, isso exato, acontece, né? Precisava cumprir ali a agenda, exato. E é isso aí. É isso aí. É assim que é a vida e a gente se mata à toa, entendeu? Sim, achando que, né? Esse é um detalhe, é uma autocobrança. A mulher tem muito isso, a mãe tem muito isso. E eu falo para mulheres o tempo todo sobre isso, mas é o desafio que eu tenho também todos os dias, né? De dar autocobrança, de querer dar conta e saber que não é possível. Não sou um robô, né? Tipo, eu não sou um robô, né? E sabe qual que eu acho assim que o segredo, né, pra gente ter sucesso dentro dessa área é equilíbrio, sabe? Para você ter equilíbrio, você tem que estar assim muito, muito consciente de que você não é a supermulher. Você não precisa ser a supermulher. Não precisa ser, não tem porquê. Ninguém quer saber se você é a supermulher. Ninguém se importa, inclusive. Ninguém se importa, entendeu? Só você que se importa em ser a supermulher. Então, pra quê? Claro que a gente quer se realizar, tanto é que a gente tá aqui, né, fazendo de tudo nessa vida, trabalhando, fazendo tudo. Mas... tem que fazer sentido, né? Faz sentido, faz aquilo que te faz bem, mas existe um limite. E a gente sempre sabe o nosso limite. Sim. Só que a gente gosta de dar uma passadinha. Ai, deixa eu tentar um pouquinho mais. Só que um dia, né, vem a cobrança. Mas eu vou fazer... eu falo que a conta vem. Uma hora ela vem. Né? Vem com juros, às vezes, né? E o importante é que a gente seja feliz, né? Sim. A gente sendo feliz e não fazendo ninguém feliz na nossa volta. Tem isso por conta da nossa existência, porque tem isso
isso, né? Sim, Às vezes, sim. muitas vezes, o que a gente faz prejudica alguém, enfim, você tem uma responsabilidade com a tua comunidade. Sim, eu né? acredito muito nisso também. Certeza. Porque tem pessoas que conseguem, né, não ser felizes e também estar na vida das pessoas ao redor. Exato. Que faz sentido, claro que você se permite, mas assim, existe uma influência negativa quando vem. Ai, gente, esse bate-papo tá muito bom, né? Você fazer mais podcast com a Valquíria aqui, hein, Fabrício? Obrigada, pra gente falar. amada. Nós estamos chegando, então, no final, né? Agora eu vou dar uma... Nossa, passou aquilo que você rápido. fez. Já passou de uma E eu achei, nossa, 1 hora nós vamos conversar. É, De onde que a gente vai tirar 5 tanto minutos pra assunto? falar na TV, não, eu tenho 1 hora, é muito tempo, mas passa. Ainda mais quando o papo tá fluindo, Flui, né? Que Muito bom. Mas adorei saber tuas histórias aí, os bastidores, é bem bacana. Obrigada, é uma eu área adorei que também. eu não tenho... muito contato, então, sim, é legal saber disso. Eu acredito que, assim como eu, vários espectadores, ouvintes que estão lá do outro lado têm curiosidade de saber como que estão por trás, né? Tem. A história de Miss. Então, poxa, eu queria que você falasse para o nosso público aí, suas redes sociais, nós vamos deixar também na descrição do vídeo. O nosso podcast, eu falo aqui sempre, ele vai para as plataformas de áudio, Spotify, então quem não puder assistir vai conseguir ouvir, pelo menos. E eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal conhecer seu trabalho, o seu canal do YouTube. Já vou fazer um apelo aqui, porque às vezes eu chego no final e esqueço. Gente, por favor, já curte esse vídeo e compartilha com mais pessoas, Isso. com uma amiga. Se inscreve. Não se inscreveu? Tá só de passagem? Tem isso, olha. A youtuber profissional já tem essa, né? Tá de passagem? Não, se inscreve aqui e vai conhecer o canal da Valquíria, que também a gente vai deixar, né, Fabrício, na descrição. Não, o meu é muito fácil, porque tudo, qualquer rede social minha é Valquíria Melnick, não tem... Valquíria Melnick. Valquíria Melnick, né? Melnick. É Mel, né? Bom, Melnick pode ser também, eu gosto também, todo mundo chama também Melnick ou Melnick, mas é Melnick de família, né? Mel de abelha, é muito fácil, Mel, Sim. N-I-K. Então, Valquíria Melnick, você acha o Instagram, o Facebook, YouTube, LinkedIn, é tudo Valquíria Melnick, né? Sim, então é mais vai fácil. ser muito é prazeroso. Uma coisa que facilita. Que legal. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada mais uma vez eu por ter que participado. Agradeço. Eu amei. Tenho certeza que foi super produtivo, Não, produtivo, eu sempre uso essa palavra, né? Ela é muito séria. Mas eu acho que foi... se a gente for dar um nome, foi muito bom. E foi divertido, né? Pra gente saber, principalmente o anel de vaca. Ai, gente, eu nunca mais vou esquecer essa história na vida. Toda vez que você olhar um anel na joalheria, você vai dizer, tem uma vaca aí, eu não tenho. Quero saber se é a cara de alguém. E o pessoal do outro lado pensando, o que essa guria tá falando? Ai, obrigada. Bom. Parabéns, Obrigada. né? Pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Obrigada. Por você receber a gente aqui tão bem. Estamos engatinhando, né? O Fabrício não, mas eu estou engatinhando ainda, né? Aqui com o canal do YouTube, mas estou bem feliz com as histórias que eu tenho ouvido, com as experiências que nós temos escutado, enfim. E a gente se sente muito à vontade com você, né? Como se a gente estivesse na sala de casa. Isso é muito bom. Legal. Isso é um dom também, quem tem isso, né? De recepcionar tão bem assim e deixar a pessoa fluir com o que quiser. Então, sim, olha só, vindo de uma pessoa que é apresentadora de programa há tanto tempo, eu me sinto lisonjeada. Obrigada. Parabéns, mesmo. imagina. Bom, vou finalizar aqui então o nosso podcast com essa energia. Pessoal, obrigada pela presença de quem esteve aí. Então, mais uma vez, se você está de passagem, como a Valquíria falou, já se inscreve, curte e comenta, deixa seu comentário o que você achou da história da Valquíria, das curiosidades. A gente vai responder, a gente vai dar uma atenção para você. Então, é verdade. Obrigada pela presença até aqui e até o nosso próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Aí, fechou.